Bom dia! Bem-vindos a mais um episódio do Geek Talk, onde a gente fala sobre cultura pop e tudo que envolve nosso mundo contemporâneo hoje. E hoje vamos estar falando um pouquinho sobre literatura nacional, um pouco sobre os livros que acompanham o nosso Brasil em todas as suas décadas e que são muito importantes dentro da nossa literatura, né? E para falar sobre isso, eu vou pegar dois gêneros de livros. Um gênero de livro escrito nas épocas das ditaduras militares e um pouco do terror também, que faz parte da cultura e é algo que eu amo desde sempre. Em 1964 até 1985, houve um golpe militar no Brasil que foi conhecido como o golpe da ditadura militar, certo? Todo mundo conhece isso, não a gente, vivendo na sociedade moderna, mas nossos antepassados, né, avós, viveram essa época tenebrosa da ditadura militar. E, bem, uma dessas pessoas foi um autor, poeta. Ele foi um autor, poeta e crítico que foi um dos fundadores do concretismo e do neoconcretismo e atuou também em algumas peças. Esse autor que viveu nessas épocas foi Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, né, como eu já disse, foi esse ator que viveu nessa época e desde muito cedo ele já se envolvia em assuntos políticos. Ele era um garotinho de classe média, ele era muito interessado por poesia e basicamente ele começou a escrever poesias desde muito cedo, a partir dos seus 18 anos mais ou menos. Mas o seu primeiro livro lançado foi publicado em 54, época que ainda não era uma ditadura militar, mas a gente vai falar sobre outro livrinho aqui dele um pouquinho mais pra frente. Bem, continuando sobre o que a gente estava falando, o Ferreira Goulart lançou um poema em 1976 chamado de Poema Sujo. Ele foi um livro, na verdade, e que ele lançou quando ele estava exilado, ok? E por conta, né, obviamente, das ditaduras militares. Então, enquanto ele estava exilado, ele escreveu o poema Sujo. E é um poema que fala sobre traços autobiográficos, ok? Ele é um livro que fala muito sobre a infância e o desabafo do Ferreira Goulart, principalmente voltando a um aspecto de solidão, certo? Então ele cria esse aspecto de solidão porque ele estava sozinho, né, exilado, enquanto tinha um golpe acontecendo no Brasil. Ele estava exilado, certo? Em Buenos Aires, ok? Ele escreveu esse poema ao longo de 6 meses e foi simplesmente algo que revolucionou a literatura da época, porque ele fazia críticas muito grandes ao que o Brasil estava passando, com rimas muito planejadas, e ele seguia com rigor a métrica de rima, né? E foi uma poesia que fez um sucesso gigante, ela caiu muito bem na voz da crítica, mas aquela crítica revolucionária, certo? Porque a gente ainda vivia a questão dos golpes, da ditadura e etc. A composição desse livro com essa poesia, ela mescla várias fases, né, do poeta. Existem momentos específicos de onomatopeias. Foi com certeza um livro muito interessante e foi uma das principais obras do autor. Foi o que destacou o autor no meio de toda a época da ditadura, com outros autores que me falavam sobre isso. Vinícius de Moraes foi um que falou sobre isso, entre outros autores, né? Bem, o nome Poema Sujo
Por que o nome? Bem, alguns dizem que seria por conta de como o poema trata sobre um desabafo, sobre a solidão de estar exilado em outro lugar, e toda a época de ditadura e sofrimento. Ele trata de temas como fome, pobreza, solidão, morte, coisas que não trazem um aspecto bom, um aspecto confortável dentro do livro. Então, o poema, uma frase do próprio autor sobre o livro dele era que o poema sujo era como o povo brasileiro, certo? Voltando um pouco sobre a história do Ferreira Goulart, ele nasceu no dia 10 de setembro de 1930 em São Luís do Maranhão. Ele nasceu no berço de uma família de classe média, composta por 11 filhos. Ele foi exilado na ditadura militar, vivendo em Moscou, né, e em Buenos Aires. Quando ele escreveu o livro, foi em Buenos Aires, e voltando ao Brasil, ele foi preso e torturado pelos militares, por conta de todas as críticas militares por ele ter se envolvido cedo na política. E em 2002 ele foi indicado para um prêmio Nobel de Literatura, e em 2010 ele recebeu o prêmio Camões e o título de doutor honoris causa pela Universidade do Rio de Janeiro. Em 2014 ele foi eleito também para ocupar a cadeira número 37 da Academia Brasileira de Letras. Ele morreu aos 86 anos no dia 4 de dezembro de 2016 no Rio de Janeiro. Outros livros que Ferreira Goulart ele já chegou a publicar, né? A gente tem vários, como por exemplo, o primeiro que eu vou voltar um pouco, falar sobre o primeiro, que foi Um Pouco Acima do Chão, em 1949, que é um livro de poesias também, certo? Uma questão sobre o Ferreira Goulart é que a maior parte dos livros dele eram poéticos e líricos. Ele não explorava outros tipos de literaturas. Talvez assim ele tenha ficado tão bom escrevendo seus poemas. Mas isso é algo que a gente sente falta, né? Queria ver a escrita do Ferreira Goulart e talvez outros tipos literários. Em 54 ele também publicou A Luta Corporal, um livro que era distinto do primeiro porque ele já não tinha qualquer compromisso com o rigor e com a norma. Ainda era um poema lírico, só que a diferença é que esse livro ele não tinha aquele rigor em ter uma linguagem formal e etc. Uma questão sobre Ferreira Goulart foi que ele era adepto ao comunismo. Em 1961, a ideologia marxista ela começou a ser vista de uma forma na sociedade muito grandiosa. E foi um início na nova fase poética do Goulart, que ele começou a escrever romances de cordel. E por conta da ideologia marxista, alguns dos poemas do Ferreira Goulart, a partir da época de 61, começaram a ter viés políticos dentro da ideologia comunista, né? Isso foi algo interessante aí sobre os poemas dele. Então você que gosta de literaturas com viés políticos, o Ferreira Goulart ele é um ótimo escritor. Eu vou falar agora sobre algumas obras dele, além das que eu já disse, mas de forma só pelo título, para vocês procurarem depois se vocês quiserem. Nas poesias você tem Um Pouco Acima do Chão, que eu falei, A Luta Corporal, poemas, João Boa Morte, Cabra Marcado para Morrer, que foi um poema de cordel em 1962. Quem Matou a Aparecida foi um cordel em 1962 também. A Luta Corporal e Novos Poemas em 66. Por Você e Por Mim em 1968. Dentro da Noite Veloz em 1975. Poema Surge em 1976. Na Vertigem do Dia em 1980. Crime da Flora, Ordem e Progresso em 1986.
Barulhos, em 1987, Formigueiro, em 1991, Muitas Vozes, em 1999. Estas foram as obras poéticas do Ferreira Goulart, certo? Ele também já escreveu uma biografia, Nicé da Silveira, em 1996. Ele teve alguns ensaios também, certo? E uma coisa interessante sobre ele é que ele também já escreveu livros infantis. Isso não foi na época de ouro dessas escritas, isso foi nos anos 2000 já. Então você tem Um Gato Chamado Gatinho, em 2000, O Menino e o Arco-Íris, em 2001, O Rei que Mora no Mar, em 2001, O Touro Encantado, em 2003 e Doutor Urubu e Outras Fábulas, em 2005. Então não são obras famosas, são obras bem pequenas, ok? Porque, como eu disse, esse não era o tipo de obra que ele vinha a fazer. Outra questão é que no início do podcast eu falei que ele não era só um poeta, mas ele também era um crítico e fazia teatro também. Algumas das obras de teatro que ele já participou foram Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, em 66, Doutor Getúlio, Sua Vida e Sua Glória, em 68, e outro que veio a ser feito bem atualmente foi O Homem com Invenção de Si Mesmo, em 2012. Bem, essa foi vida, trajetória e algumas histórias sobre Ferreira Goulart, um crítico, um revolucionário e um poeta. Os livros de terror, as histórias, os contos assustadores. Bem, vamos falar um pouquinho sobre Gilmore, Andrea Gilmore. Ou na verdade, não, Rafael Montes e Ilana Casoy. Dois escritores que juntos criaram uma obra de ficção esplêndida, que chegou até mesmo a virar série na Netflix. Bem, a literatura brasileira também tem terrores incríveis. Bem, Bom Dia, Verônica. Uma série de suspense. Um suspense nacional, brasileiro, inspirado em um livro de mesmo nome. A gente vai falar sobre esse livro. É um romance lançado em 2020, um romance de terror, escrito pela formada em criminologia e criminóloga Ilana Casoy e o escritor de horror, que juntos são conhecidos como Andrea Gilmore. Ok. Bem, uma breve sinopse sobre o livro é que a rotina da secretária de polícia Verônica Torres era pacata, burocrática e repleta de sonhos interrompidos até aquela manhã. Um abismo se abre diante de seus pés de uma hora para outra, quando na mesma semana ela presencia um suicídio inesperado e recebe a ligação anônima de uma mulher clamando por sua vida. Verônica sente um verdadeiro calafrio, mas abraça a oportunidade de mostrar suas habilidades investigativas e decide mergulhar sozinha nos dois casos. Um turbilhão de acontecimentos inesperados é desencadeado e a levam ao encontro com o lado mais sombrio do coração humano. Bem, essa é uma obra com certeza extremamente interessante, porque escrita por dois ótimos autores, sendo um thriller de terror, você tem a mente de um criminóloga para criar um perfil de serial killer que será marcado na literatura, que é o serial killer que vemos durante toda a perseguição em Bom Dia, Verônica, certo? Bem, falando um pouco sobre os autores, Ilana Casoy. Ela é uma autora nascida em São Paulo em fevereiro de 1960. Ela é criminóloga, escritora, roteirista
especializada no estudo do perfil psicológico de criminosos, e em especial os de serial killers, psicopatas. A especialista em criminologia, ela já fez estágio na polícia científica e trabalhou já em alguns casos nas fases de investigações, além de acompanhar várias características, além de criar estereótipos de várias características de serial killers aqui no Brasil, certo? Ela decidiu se aprofundar no estudo da mente dos psicopatas lá mais ou menos para os 40 anos, né? Para os 40 anos. E foi essa época que ela começou também a escrever livros. Ela já escreveu vários livros sobre casos aqui no Brasil que foram de grande choque, como o caso da família Nardoni. Não vou entrar em muitos detalhes, mas se vocês procurarem aí, caso da família Nardoni, o assassinato do casal Richthofen, ela acompanhou vários e publicou vários livros sobre todos esses casos que, bem, protagonizaram um cenário de terror no Brasil. Ela criou um perfil psicopata para Dexter Morgan, sobre uma série, que é uma série fictícia, mas ela criou um perfil psicológico para esse personagem. E bem, algumas das obras dela, além de Bom Dia, Verônica, você tem Serial Killers Made in Brasil e Louco Cruel. É basicamente uma obra de 720 páginas publicada pela Darkside sobre o perfil psicológico e sobre casos criminais de serial killers e psicopatas que abalaram o Brasil dentro do nosso país. Outra obra dela foi Casos de Família, uma obra também sobre serial killers, principalmente aqui no Brasil, mas não focado só no Brasil, mas sobre casos que envolviam famílias, né? Normalmente assassinatos de um pai que mata sua família. A gente vê, por exemplo, o caso da família Nardoni, né? Que é um caso bem interessante. Todos esses livros, eles estão publicados pela Darkside Books, ok? Mas Bom Dia, Verônica está publicado pela Companhia de Letras, mas você também pode encontrar a edição pela Darkside Books. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a carreira dela, né? A gente já falou sobre a data de nascimento dela, que foi 19 de fevereiro. E uma coisa interessante sobre Ilana Casal é que ela tem uma série também de investigação no Discovery, aqui que ela traçou o perfil de vários serial killers. Então ela já escreveu sobre muitas mentes perversas. Uma das coisas que ela escreveu que são mais interessantes foi a psicopata Suzanne von Richthofen, certo? É um caso bem interessante aqui no nosso país, né? Que abalou todo o país. E, bem, em cada um dos seus livros ela fala de forma científica, de forma perita. Então, como que ela conseguiu escrever Bom Dia, Verônica, se a autora não tem tanto estudo na literatura, né? Algo para fazer um livro de ficção e etc. Bem, e aí que entra Andrea Kilmore. Esse livro não foi escrito somente pela autora Ilana Casoy, mas também pelo autor Rafael Montes, que dedicou a sua vida a escrever obras literárias de terror aqui no Brasil. E tem diversas e diversas obras, certo? Então vamos lá, falar agora sobre um pouco de Rafael Montes, a segunda mão que escreveu Bom Dia, Verônica. Rafael Montes, nascido em 22 de setembro de 1990, no Rio de Janeiro,
É conhecido por suas histórias de suspense, crime e terror. Se formou em advocacia, mas não seguiu carreira nisso. Hoje é um renomado escritor aqui no Brasil, pelo menos por quem gosta das obras de terror. Ele escreveu os romances Suicidas, Dias Perfeitos, O Vilarejo, que é um romance incrível, eu recomendo demais. Jantar Secreto e Uma Mulher no Escuro. Sucessos de público e crítica. É criador, roteirista-chefe e produtor executivo da série Bom Dia Verônica, mas também o escritor. Começou a carreira aos 18 anos quando publicou contos em diversas antologias de mistério, como na Playboy e na prestigiada revista americana Ellery Queen's Mystery Magazine. Então, ele não escreveu somente para o Brasil, mas também fora do Brasil. Em 2010, ele publicou seu primeiro romance, Suicidas. Foi um suspense policial que ganhou prêmios de literatura em 2010. Por exemplo, o Prêmio Machado de Assis em 2012 da Biblioteca Nacional e o Prêmio São Paulo de Literatura em 2013. Suicidas, ele foi publicado em uma nova edição pela Companhia de Letras, que é uma das melhores edições do livro. Ok, o Vilarejo também tá na Companhia de Letras. Para quem deseja procurar, você pode encontrar para comprar na Amazon, mas eu não quero falar muito sobre como comprar e sobre sim as obras dele. Bem, em 2014 publicou Dias Perfeitos, que foi escolhido como livro do mês na Amazon norte-americana e tem traduções em diversas línguas. No exterior, o livro mereceu resenhas em jornais como The Guardian e Chicago Tribune. Ele recebeu elogios de autores internacionais e, para quem conhece Irmãos Coen, ele foi considerado uma espécie de Irmãos Coen. Irmãos Coen são contos de terror em sagas, mais voltado para o público jovial, ok? E para o público jovial, você, por exemplo, dos Irmãos Coen, você tem toda aquelas obras que basearam, por exemplo, Supernatural, né, a série, que é essa coisa voltada para o público jovial, perdão. Em 2015, Rafael também publicou O Vilarejo, que, na minha opinião, é a melhor obra dele. Um romance de terror que fez grande sucesso entre o público mais jovem e recebeu comparações com Stephen King. Em 2016, ele também publicou Jantar Secreto, integrando a lista de mais vendidos daquele mês e com direitos à tradução para diversas línguas. Em 2016 também, ele publicou o livro que a gente falou aqui, sob o pseudônimo André Kilmore, o livro Bom Dia Verônica, ok, pela editora Darkside, atualmente, né, em parceria com a escritora e criminóloga Ilana Kazoy. E bem, voltando a falar sobre o livro, em 2018 ele também escreve o livro Uma Mulher no Escuro, esqueci de comentar, certo? E foi em primeiro lugar da lista de mais vendidos do Publish News, ok? Então o Rafael Montes ele é um escritor extremamente renomado aqui no Brasil. Mas voltando a falar sobre o livro Bom Dia Verônica, que é o livro que eu tô falando aqui no nosso podcast. Bem, o ponto principal do livro Bom Dia Verônica é sobre como eles conseguem enquadrar o terror, né, e o perfil psicológico dos personagens muito bem dentro daquela obra de ficção. O perfil psicológico do serial killer ele foi pensado pela Ilana Kazoy, que estudou sobre esses perfis durante toda a sua vida. Não toda, mas durante uma boa parte da sua vida, porque ela foi uma criminóloga, mas decidiu se dedicar a escrever sobre esses crimes, etc., somente com seus 40 anos, mas ela já conhecia sobre os perfis psicológicos dos criminosos. E Rafael Montes, com a sua escrita de terror já muito bem trabalhada e sendo um autor extremamente renomado, eles conseguiram criar uma obra que juntava o terror, o suspense e o romance policial de uma forma quase perfeita. Isso foi algo incrível que esses dois autores conseguiram fazer no Brasil.
Então é uma obra que eu recomendo para qualquer público jovial aí de 16 anos até seus 30 e poucos anos. É uma obra que é voltada para um público mais jovem, adulto. Não é uma obra voltada a público adolescente, ok? É um livro violento, é um livro que explora crimes brutais. Então não é um livro para qualquer criança tá lendo, é um livro mais voltado ao público jovem, adulto, seus 16 pra frente. E bem, isso foi um pouco da literatura nacional. A gente falou sobre poema, poesia, autobiografia e principalmente terror, que é algo que eu adoro e algo que na nossa literatura nacional não é tão valorizado, mesmo a gente tendo livros de terror incríveis e horror no Brasil, mas que não são valorizados como deveriam ser, né? Bem, é isso. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui. E mais um episódio do Geek Talk vai ficando por aqui. Muito obrigado. Dessa vez foi só eu, Unlucky, ou Gabriel Ferreira, né? Pra quem quer conhecer um pouco mais sobre a minha intimidade. E bem, mais um episódio do Geek Talk, gravado com sucesso. Agradeço a você que ouviu até aqui. E tchau, tchau.